Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos colocar de pé. Vamos começar nosso culto. Mais um culto sobrenatural na presença do nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 44. Salmo de número 44. Estou na NAA. Queridos, eu quero começar esse culto declarando isso, lendo esse salmo e trazendo algo para o nosso culto, para o nosso coração, já neste início. O salmista, na verdade, ele está fazendo uma declaração poderosa aqui. E ele diz o seguinte: ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que fizestes outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligistes os povos e ampliastes o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa, e o teu braço, e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Amém. Queridos, presta atenção. Esse salmo, na verdade, mexeu no meu coração, porque é algo muito real para as nossas vidas. O salmista está falando assim, ó, nós escutamos as experiências dos nossos pais. Nós escutamos falar de tudo aquilo que eles viveram, das conquistas que eles tiveram, tudo aquilo que as mãos poderosas do Senhor fizeram para os nossos pais, para os nossos antepassados. Nós entendemos que não foi na força do braço deles, não foi pela espada deles, mas foi a intervenção do Senhor, foi a mão poderosa do Senhor, e o Senhor é o nosso Deus, então dá a vitória para nós, ó Deus de Jacó. É esse o salmo. E por que eu quero começar esse culto falando isso contigo? Porque quantas vezes nós escutamos experiências passadas, quantas vezes nós escutamos avivamentos passados, quantas vezes nós escutamos testemunho de outras pessoas que já viveram, que nós não sabemos que não foi por causa da força deles, do braço deles, mas sim, foi porque a mão poderosa do Senhor estava com aquele povo, naquele tempo, naquele momento. E o meu convite para você nessa noite é que a gente possa não simplesmente ouvir testemunhos passados, mas que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Que você não acostume com ir na igreja, que você não acostume com simplesmente sentar numa cadeira, que você não acostume simplesmente vir escutar algumas músicas e uma pregação. Não, que você chegue nesse lugar e fale: Senhor, hoje eu quero te ver, Senhor, hoje eu vou te pegar, Senhor, eu preciso te sentir. Deus, meus filhos não vão só ouvir, não, meus filhos não vão só escutar, não, eles vão viver as experiências que o Senhor tem para nós. Nós temos falado, escutado tanto de avivamento. Deus, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero me entregar a isso. Que você possa nessa noite estar com teu coração rendido, querendo ser participante, não só ouvintes de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Levante sua mão, repita comigo, fala: Senhor Jesus, nós entregamos o culto ao Senhor, o louvor ao Senhor, o meu coração ao Senhor. Nós não queremos ser apenas ouvintes, testemunhas daquilo que o Senhor fez no passado, mas nós queremos viver no presente a tua glória, o teu mover, o teu agir, o teu Espírito em nós. Por isso nós estamos aqui. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Aleluia. Vamos adorar esse Deus. Aleluia. Declaramos, Senhor, toda honra e toda glória ao único que é digno,
Pai, nós estamos aqui por causa de Ti. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. É a Tua presença que nós queremos, Jesus. É a Tua presença que nós ansiamos, Senhor. Cada dia que nós passamos por essa porta e nos reunimos como congregação, Jesus, é um tempo tão precioso, Pai, que nós temos o privilégio, Senhor, de juntos adorarmos o Senhor, Pai. Nós Te amamos, Jesus. E como nós sempre oramos, Deus, nós não queremos estar aqui sozinhos sem o Senhor. Não, Deus, não faz sentido, Deus. Nós clamamos a Tua presença gloriosa, Pai. Vamos declarar para o Senhor. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem Ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que visita e faz de mim o Teu altar. Vamos declarar. Quero ir contigo mais profundo. Segura, Senhor. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Sem Ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. E sem Ti nós sabemos, Pai, não há vida sem Ti, Senhor. Adorado, Senhor, nasce em nosso meio, Jesus. O único digno, clamamos a Tua presença, Pai. Oh, receba, Senhor. Nos envolva, Espírito Santo. Meus problemas transformou minha tristeza e mudou, Jesus. O único me
vestiu com... Passa pela sua noiva, Jesus. Passa pela sua noiva, Jesus. Vai passando por esse altar, Senhor Jesus. Vai passando por cada cadeira, Espírito Santo. Passa por cada coração nessa noite, Pai. Passa por cada instrumento, Pai. Passa pelas nossas vidas, Senhor. Transforma, Jesus. Não queremos ter somente, Pai, mais um culto ao Senhor. Mais um culto ao Senhor. Vai receber na nossa adoração. Vai receber na nossa rendição. Vai receber no nosso coração, Jesus. Recebe, Jesus. Recebe o nosso coração, Jesus. Oh, aquele que nos enxerga. Me enxergou na tormenta. Me livrou em meus problemas. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas. Transforma, Senhor. Transforma as nossas vidas, Jesus. Nos veste, Senhor, roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos um. Diga isso pro Senhor. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Levante suas mãos e declare a Ele. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Declaramos, Senhor, nós morremos sem ti, Pai. Declaramos, Senhor, a nossa dependência nessa noite. Declaramos, Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo do Senhor, assim como Moisés um dia declarou: sem ti eu não vou, Senhor. Nós declaramos nessa noite, nas nossas vidas, nos nossos dias, na nossa casa: sem ti nós não vamos, Senhor. Sem ti nós não vamos, Senhor, porque nós dependemos de ti, Jesus. Nós dependemos de ti, Jesus. Nós dependemos do teu cuidado, Jesus. Nós entregamos no teu altar. Feche seus olhos por um momento no seu lugar. Se concentra nessa presença do Espírito Santo. Entregue a Ele tudo aquilo que às vezes você tem tentado segurar com as suas mãos, que você tem tentado resolver na força do seu braço. Nós declaramos, Senhor, a nossa dependência. Nos leva, Jesus, para esse lugar da dependência, esse lugar da sua vontade, que é boa, Jesus, que é perfeita, Jesus, que é agradável, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nos leva, Senhor. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai.
sei que morro. Aleluia! Aleluia! Aplauda o seu Pai, o nosso Pai, o único digno, Jesus. Declaramos, Pai, do tempo, o Senhor é o nosso Pai. Nós te amamos tanto, Jesus. E nos sentimos tão seguros, Pai, em declararmos a nossa dependência de Ti. Você já viu como uma criança se sente segura nos braços do Pai? Nós vemos às vezes aqueles em filmes, às vezes na nossa casa, às vezes em situações, a criança vem correndo e ela se joga nos braços do Pai. Ela pula dentro de uma piscina sem pensar a futura quando vê que o Pai está lá dentro. A gente vê a bebezinha ali no colo do Jefferson, do pastor. A criança sente a segurança nos braços do Pai. E nós queremos declarar nessa noite, não importa a nossa idade, não importa os nossos cabelos brancos, eu sempre oro e falo ao Senhor: Deus, nós crescemos, nos tornamos às vezes independentes fisicamente, independentes financeiramente, mas não podemos nunca deixar de ser dependentes do Senhor. Como é bom depender do nosso Pai. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por Ti. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por Ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Ele está nos chamando nessa noite. Me sinto tão amado por Ti. Me encontrei em teu coração, pois você me aceitou pra sempre. Eu sei que o teu amor por mim
Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre nos abraça, Senhor. sempre me Vamos declarar mais uma vez. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Te amamos, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Levante suas mãos e declara ao Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Dia e noite suba-te nossa adoração.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és Jesus. Pois tudo, Senhor, Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. reconhecemos, Jesus. Gratidão a Ti, Jesus. Tu és digno de tudo. Tu és, Senhor. Tu, Pois tudo, Jesus. pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Digno das nossas vidas, Pai. Tu és digno. Tu és Jesus. digno de Tu és digno de todo louvor, tudo. Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia! Tu é a glória, Senhor. Tu é a honra, Senhor. Tua é a exaltação. A libertação acontece, o mover do Senhor no nosso coração acontece. Deus, o Senhor transforma ambientes, o Senhor transforma histórias. O Senhor é um Deus que tudo faz, que tudo fez. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é digno de tudo, Senhor. Antes de tudo, o Senhor já era, já existia. O Senhor é autor, é consumador de todas as coisas. É o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. E nós declaramos: Jesus, o nosso Rei, Jesus, o nosso Deus, Jesus, o nosso amado, Jesus, o único digno, Jesus, o único vivo, Jesus, o que morreu, Jesus, o que ressuscitou, Jesus, a quem rendemos toda a glória, Jesus, a quem rendemos toda a honra, Jesus, a quem entregamos nossas casas, Jesus, a quem entregamos nossos filhos, Jesus, a quem entregamos nossas vidas, Jesus, a quem entregamos tudo que temos, tudo que somos, Jesus, 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 tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Por todo sempre, Senhor. Toda glória a Ti, Jesus. Toda glória a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amamos esse Deus, adoramos esse Deus.
e amamos adorar esse Deus, amém? Amém, fique à vontade, entregue seu dízimo, sua oferta, se você veio preparado para isso. Nós queremos continuar adorando o Senhor, amém? Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Aleluia. Repita assim comigo: Tu és digno de tudo. Que essa seja a verdade do nosso coração, a entrega do nosso coração. Que realmente a gente possa dar toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor. Que tempo precioso. Glória a Deus pelo louvor, as crianças, culto abençoado, já até fecharam. Não, pastor? Aleluia. Queridos, quero trazer algo tão simples e tão poderoso para o teu coração nessa noite. Uma vez Jesus chegou para Marta e falou assim: pouco é necessário. E às vezes a gente fica querendo muita coisa. E essa é a maior verdade: pouco é necessário. Deus precisa de pouca coisa para fazer muita coisa na sua vida e na minha vida. E eu quero ler um texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Para mim foi muita confirmação pelo culto de quinta da pastora Cris. Eu falei: meu Deus. E aqui estou, quero falar sobre isso. Fiel é esta palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Baixe sua cabeça. Pai, fala conosco. Pai, é tão poderoso. Toda a tua palavra é tão poderosa, Pai. Fiel é esta palavra, nós cremos nisso. Mas, Espírito Santo, ministre, rompa as barreiras, destrave, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja entendimento, que a Tua palavra entre nos nossos corações, na nossa mente, que haja renovação em nós, Pai, que saiamos daqui cheios de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Me use, Pai, me use, que a Tua unção, que quebra, despedaça todo jugo, Senhor, possa estar sobre a Tua igreja, sobre os corações, e que a palavra que é poderosa, através do Teu Espírito, possa produzir vida em nós, em nome de Jesus, amém. Queridos,
Na verdade, eu quero falar um pouco sobre a fidelidade de Deus. Você que gosta de título, você pode colocar como fidelidade de Deus, ou Ele permanece fiel, ou Ele é fiel. Mas o texto começa com a seguinte declaração: fiel é esta palavra. E tudo começa daqui. Tudo começa com a convicção que eu e você tem de que fiel é a palavra de Deus, do que verdadeira é a palavra de Deus, do que viva é a palavra de Deus. A nossa fé se baseia em crer que fiel é esta palavra. Não adianta a gente continuar, não adianta você ouvir um monte de coisas se isso não for uma convicção do seu coração. E eu quero, não é isso que eu vou pregar, mas eu quero trazer isso para você, para que você realmente creia e entenda que fiel, verdadeira é esta palavra. A Bíblia, queridos, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é viva. Amém? A palavra de Deus é o poder de Deus, é o verbo, é o Jesus dentro da nossa vida, dentro ali de capa contra capa. Tudo é sobre Jesus. Se eu pegar para você e falar assim, pega 40 pessoas que você conhece, amigos, coloca todos dentro de uma sala, dá um tema, e fala para cada um escrever uma redação sobre esse tema. Querido, se você pegar essas 40 redações, esses 40 textos, dificilmente não vão ter divergências. Dificilmente não vão ter algo que se contradiz. E eu estou falando de um mesmo tema, eu estou falando de uma mesma turma, eu estou falando de uma mesma geração, eu estou falando de uma mesma cultura. Agora você imagina você pegar 40 autores diferentes, em 1500 anos diferentes, em regiões diferentes, com culturas diferentes, com tempos diferentes. Eu estou falando de um Daniel que está escrevendo na Babilônia, eu estou falando de um Moisés que está escrevendo em cima do monte, eu estou falando de um Davi que talvez esteja na caverna, eu estou falando de um Paulo que está escrevendo numa prisão, eu estou falando de um João que está numa ilha, eu estou falando de gente em 1500 anos, com 40 autores diferentes, e não há divergência nenhuma da palavra de Deus. Muito pelo contrário, todo mundo que tenta comprovar que é farsa, vai estudar, vai pegar ciência, vai entrar, pegar os pergaminhos originais, eles se convertem. Por quê? Porque fiel é esta palavra. Então é importante você, mas foi homens que escreveram. Sim, queridos, foram 40 autores, inspirados pelo Espírito. É importante nós entendermos e começarmos com esse entendimento, que fiel é essa palavra. Continua o texto, ele fala, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Nem vou falar sobre isso, querido, mas fala da importância de se, né? Se é uma condição, se já morremos, é uma condição minha e sua. Hoje está mais calor, sim ou não? Eu acho que vocês podiam verificar esse ar, se está no ventilador certo e se está na configuração certa. Porque normalmente vem uma ventania aqui em mim, e hoje está tão parado isso aqui. Mas está mais quente mesmo, né, gente? Pensa um calor hoje, mas volta aqui. Queridos, se morrermos, nós temos falado sobre isso. Nós temos, sabe, eu preguei isso sobre esses dias, que o ser é uma condição. E nós temos a certeza que se nós morrermos com Ele, olha o que a palavra fala, que também com Ele viveremos. Ou seja, que toda vez que eu entrego, que não sou mais eu, mas Cristo em mim, toda vez que não é mais as minhas vontades, mas as vontades do Pai em mim, todas as vezes que eu começo a negar a mim mesmo, a morrer para mim, a Bíblia, fiel a esta palavra, ela me dá uma verdade, com Ele nós viveremos, com Ele nós reinaremos. Então, queridos, isso é algo incrível. E eu não estou falando só de salvação, porque eu sei que eu e você, nós vamos morrer um dia, e nós vamos ser salvos, porque nós vamos perseverar e vamos estar firmes. Mas eu estou falando nessa vida.
Sabe, se nós morrermos, é nessa vida a plenitude, a alegria, a esperança, a motivação. No meio das circunstâncias, das guerras, das tribulações, é você acordar sabendo que Jesus está aqui, sabendo que tem uma esperança, sabendo que tem um porquê você lutar, sabendo que tem um propósito para você viver. Então eu não estou falando só na eternidade, eu estou falando algo que é para nós nessa vida. Se é difícil com Jesus, eu imagino, querido, o vazio que é você acordar sem essa esperança, sem essa expectativa de ter um propósito, de saber por que você foi criado, por que você está vivendo. Ele continua, e aí ele fala, versículo 12, se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Também fala de perseverança. Queridos, como nós temos falado sobre isso? O reino de Deus é perseverança. O pré-requisito para eu estar com Jesus chama-se perseverança. Você não foi chamado para simplesmente dar alguns passos e morrer. Por isso que lá em Apocalipse fala assim, ao vencedor. Para 7 igrejas diferentes, mas fala, aqueles que perseverarem, ao vencedor, aqueles que ficarem fiéis até o fim. Tiago 1,12 fala, bem-aventurado aqueles que suportam com perseverança a tribulação. E depois de ter sido aprovado, eles vão receber a coroa da vida. A perseverança é algo que faz parte de mim e de você. Se você pegar a parábola do semeador, aquela semente, queridos, que o diabo roubou, mas tem uma semente que ela começou a criar raiz. Ela entendeu, falou, eu quero, é verdade. Mas vieram as dificuldades, aquela raiz não teve força. O que foi isso? Não conseguiu perseverar, aquela raiz murchou. Então ele está falando, queridos, a importância de nós perseverarmos. Você está muito quieto, olha para essa pessoa e fala assim, não desista. Não, fala com fé, querido, fala assim, não desista. Deus não te chamou para você parar. Continua, que eu nem cheguei onde eu vou pregar ainda. E ele fala assim, continuando o texto, né? Mas se nós negarmos, ou se negamos, Ele por sua vez se negamos, Ele por sua vez nos negará. Querido, isso para mim é muito triste, muito importante. Vale a pena a gente prestar atenção nisso, porque é uma informação o tanto quanto importante. Mas o versículo 13 fala, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Presta atenção, eu quero falar sobre isso. Queridos, a fidelidade é uma característica de Deus, de Jesus. Você precisa entender isso. É um atributo, é a essência, é algo que está dentro dele, faz parte dele. A fidelidade, o amor de Deus é algo que também nós precisamos enxergar e entender. Se nós queremos ter a mente de Cristo, ou ser mais parecido com Cristo, nós precisamos entender sobre a fidelidade, como que isso é importante. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E nós temos uma perspectiva. A maneira como a gente enxerga a fidelidade é algo poderoso. E a nossa maneira de enxergar é diferente de Deus. Eu vou te dar um exemplo para você entender bem isso que eu estou querendo te dizer. Você escolhe seu amigo, ou seus amigos, você escolhe o seu sócio, você escolhe o seu cônjuge. Se um amigo teu, ele é fiel, é aquele cara, querido, você tem uma amizade. Se o teu sócio é um cara que, independente das circunstâncias, ele é fiel, você enxerga, você valoriza isso, você está com ele. Mas se você descobre que um sócio seu te trai, é infiel, pode ter anos de sociedade, pode ter anos de amizade, você até perdoa, mas há um rompimento de sociedade, de amizade. Se aquele amigo que você sabe que é fiel a vida inteira, se você descobre que
Você pode até continuar, querido, sendo amigo, você sabe disso, você tem esse amigo. Você conversa, você cumprimenta, mas aquela intimidade, aquela confiança, aquela ligação, não tem mais. Vamos mudar isso aqui, que eu gosto de um mais forte. Uma vez eu vi esse exemplo no John Bevere, é um pastor americano, e aquilo entrou no meu coração de uma tal forma, porque é a forma que nós enxergamos. É o Leandro e a Fran, que estão aqui mesmo, vai ser eles hoje, meu. A Fran tem teu sobrenome? Leandro e a Fran são casados. A Fran é esposa, é uma só carne. Tem o sobrenome do Leandro no documento da Fran. Aí imagina a cena. A Fran cuida do Leandro, faz comida para o Leandro, arruma casa para o Leandro, ajuda ele em tudo. 364 dias do ano, a Fran está ajudando o Leandro, amando o Leandro, sendo esposa do Leandro, mas ela faz uma colocação, fala assim, um dia só, Leandro, eu vou querer sair com meu ex-namorado, tudo bem para você? Você não topava não, Dani? Ô, glória, ainda bem, né? Mas que egoísmo! 364 dias eu sou seu. Eu limpo, eu cuido, eu amo. É só um dia. E é essa a nossa reação. Está repreendido em nome de Jesus. Com 5 nós de fogo. Porque a gente não tolera. E é isso mesmo. Presta atenção, a infidelidade a gente perdoa. E glória a Deus pelo perdão. Mas tolerar, você falar assim, não, pode ir. Ok. Volta tudo certo. Esse ano que 2026 vai ter de novo? Não. Ô glória, vai. Não, queridos. Por quê? Porque isso é a nossa forma de enxergar. Agora, presta atenção. Olha como que Deus vê. Vamos pegar a mesma cena. E eu estou falando de mim, de você, e eu estou trazendo isso para o lado espiritual. É a mesma coisa de... Eu tenho um noivo, eu fiz uma aliança com Jesus, igual a Fran fez uma aliança com o Leandro. E 364 dias, eu estou aqui, firme, servindo no ministério, orando, adorando, buscando. E essa é a diferença de Deus. Porque se você vai ao seu ex-mundo, o seu ex-pecado, Deus ele não te proíbe. Porque Deus ele não quer que você esteja com Ele por imposição. Deus não quer que você o ame, que você seja fiel, porque Ele não permite que você faça outra coisa. Mesmo você sendo infiel, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, queridos, a forma como que Deus nos trata, ou como Deus enxerga a fidelidade, é muito diferente de mim e de você. Eu vou te dar um exemplo mais claro para você entender. Vamos para a Bíblia. Passagem que você conhece muito. Um dia, um menino chegou para o pai e falou o seguinte: pai, me dá a minha herança. Me dá a parte que me cabe. Um filho, falando para um pai. O próprio Jesus está tentando explicar o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Então ele usa essa parábola.
Ele fala que um filho chega para o seu pai, enquanto o pai está vivo, e fala: pai, eu quero a minha parte, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que me cabe. O pai poderia falar assim: toma juízo, toma vergonha na cara, menino, vai trabalhar. Diante de uma situação insane, diante de uma situação inesperada, porque, queridos, um filho pode pedir ajuda: pai, eu preciso de ajuda, pai, eu preciso de dinheiro, pai, eu estou numa situação complicada, pai, me socorre aqui, ok. Agora, quando um filho fala assim: pai, eu quero a minha herança, pai, eu quero aquilo que é meu por direito quando o senhor morrer, o filho está falando assim: ó pai, para mim, o senhor já não tem valor, para mim o senhor está morto, para mim o senhor não vale mais nada, eu só quero aquilo que o senhor tem que é direito meu, então me dá isso. Que eu vou flertar, que eu vou para o meu ex, que eu vou viver as coisas que eu gosto de fazer, o que eu tenho sonho para fazer. E diz o texto, querido, você conhece que o pai simplesmente dá a herança. O pai não proíbe. Diz o texto que o filho sai, gasta e vive de maneira insoluta. Diz a Bíblia, vamos trazer para nós, vai. Menino vai para Gandaia, querido, faz tudo aquilo que ele tinha que fazer, que ele tem vontade de fazer, faz tudo aquilo que a carne tinha vontade, ele experimenta tudo, todas. Ei, mas presta atenção. Para todo mundo, chega um momento que o nosso fim é o chiqueiro. Longe do Pai, chega um momento que por mais que você tenha condição, dinheiro, por mais que você tenha experimentado, vai vir um vazio que você fala: não é isso. Tem gente, querido, que está cheio de dinheiro, mas está querendo morrer de depressão, de tristeza, porque não tem casa, não tem família, não tem quem ama, não tem quem valoriza. Ele tem tudo, mas não tem nada. Ele tem o mundo, ele tem as riquezas, mas ele não tem nada que consegue preencher. Tem gente que vive, que vai, que quer fazer, que no momento se acha muito importante, muito legal. Nossa, era isso que eu queria, isso está me preenchendo. Mas ali na frente, a hora que ele vai dormir, vai bater um desespero, vai bater uma tristeza, porque ele sabe que está faltando alguma coisa dentro do coração dele. E diz o texto que esse menino está agora no chiqueiro, comendo a comida dos porcos. E aí tem aquela frase mais bonita: caindo em si. E tem um momento que a gente raciocina. O Espírito Santo, ele nos ama tanto que ele começa a falar: cara, tem um Deus que pode mudar essa história. Lá na casa do meu pai tinha tanta comida e eu aqui estou passando fome. Lá na casa do meu pai tinha tanta abundância e eu estou aqui comendo alfarrobas de porcos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Sabe, queridos, isso aqui eu acho incrível. Porque, com toda aquela situação de chiqueiro, desse lugar que é o lugar que a gente acaba ficando quando a gente começa a flertar com o mundo, com as coisas do mundo. Esse lugar de tristeza, esse lugar de vazio. Ele olha, ele enxerga, ele cai. O que é o caindo em si? Ele fala o seguinte: eu vou chegar para o meu pai e vou falar o seguinte: pai, pequei contra os céus e a terra e pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O que significa isso? Arrependimento. Na hora esse menino, ele fala assim: eu vou fazer. E não é fácil, por quê? Porque ele tem que passar por cima de algo que se chama orgulho. Mas como assim? Porque tem um acusador. Não acredito que você vai voltar, que você vai pagar esse mico, depois de tudo que você fez. O que vão falar para você? O que vão falar de você? Como assim? Você já gastou tudo, você fez isso, olha o tanto que você está sujo, você está fedendo porco, você está no chiqueiro, agora você vai querer voltar, vai querer te dar um de bonzinho, vai querer ir para a igreja. Sabe, tem uma guerra do nosso orgulho.
em nós acreditarmos, assumirmos uma posição que fala, tem um pai, tem a casa de um pai, que tem pão em abundância, e tem um pai que continua me amando, independente de tudo aquilo que eu estou vivendo. E diz o texto, querido, que você sabe, o menino volta, e para surpresa dele, ele encontra um Deus que, mesmo a gente sendo infiel, Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus foi lá e abraçou um menino cheirando um chiqueiro. Repita comigo, a fidelidade de Deus abraça aqueles que estão com cheiro de porcos. O que Deus fez? Deus não julgou o pai, né, gente? Estou falando da parábola, mas que representa Deus. Muito pelo contrário, o pai, na sua fidelidade, ele abraça aquele menino, ele manda trocar as vestes, acabamos de falar o significado disso, ele põe sandália nos pés, ele põe um anel, queridos, anel aliança, anel autoridade, anel é outro dia. E ele manda fazer um churrasco, fala, vamos fazer uma festa, porque esse menino estava perdido, esse menino estava lá no chiqueiro, esse menino estava cheio de orgulho, esse menino estava longe, esse menino estava flertando com o mundo, mas ele entendeu que tem um pai fiel, então eu quero fazer um churrasco, porque eu estou aqui sempre com essa fidelidade para abraçar. Amém, queridos? Agora dá uma olhada, versículo 12, fala, se negamos, no final. Volta lá no texto base, por favor, isso. Se negamos, Ele por sua vez nos negará. Mas se somos infiéis, Ele permanece fiel. Vamos lá. Se negamos, Ele por sua vez nos negará. Mas se nós somos infiéis, Ele é fiel. Não temos que pensar sobre isso. Sabe o que eu entendo, queridos? Que Deus até tolera a sua infidelidade, mas Ele não tolera quando eu e você o negamos. Vou repetir, para você assimilar isso devagar. Deus até tolera, e eu não estou falando isso para te dar argumentos. Deus até tolera, às vezes, a nossa infidelidade, mas Ele não tolera quando nós o negamos. E o que é isso? O que é negar? O que eu posso fazer com negar? Sabe, é algo preocupante que nós temos que pensar, porque tem muitas formas de eu negar a Jesus, ou de eu negar a Deus. Nós temos visto aí, queridos, nos países islâmicos, pessoal com os cristãos, com pastores, com missionários, com a arma na cabeça, se você negar Jesus, eu te libero. Se você negar a tua fé, você não vai morrer. Você vê os mártires, você vê os apóstolos, e quantos homens de Deus que morrem cantando, adorando a Jesus, porque sabe que tem um prêmio, que tem uma eternidade, e não nega Jesus. Como eu já me coloquei nesse lugar, falei, Deus, tem misericórdia. Porque a gente é muito forte, até a gente não está passando, né, pela situação. Mas como eu já me coloquei nessa posição. Mas isso é algo mais radical, graças a Deus que nós estamos no Brasil e nós não vivemos essa perseguição, amém? Nosso país é abençoado, gente, nosso país é maravilhoso, nosso país é de Deus, nosso país tem o melhor clima, melhor comida, melhor natureza, melhor água doce, nosso país tem melhor tudo, só falta ter a melhor igreja mesmo para governar esse país de uma maneira correta. E é a igreja que tem que se levantar, com a igreja ser igreja de verdade. Mas vamos lá, mas tem uma maneira que nós negamos, o que é a segunda maneira? É no nosso dia a dia, quando eu e você nós sabemos daquilo que Jesus quer, daquilo que Jesus pede, e nós escolhemos não fazer. Toda vez que eu escolho não fazer, eu estou negando.
Toda vez que eu sei que a palavra, que fiel é esta palavra, está me orientando, está me pedindo, está me dando um norte, eu sei disso e eu escolho não fazer, o que eu estou fazendo? Eu estou negando. E isso é muito triste. Mateus capítulo 10, pensa um versículo que já falou comigo também. 10:32, Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me, diante dos homens, também eu o... Querido, quantas vezes eu tinha vergonha diante dos homens de falar que eu era crente? Quantas as vezes eu ficava assim, sabe, crente 007, ninguém sabia, escondidinho. Por quê? Porque a gente sofre bullying na escola, a gente não quer ser o diferente, a gente quer ser o aceito, a gente quer ser valorizado, a gente quer ser pertencente daquele grupo dos jovens que estão na moda. E agora eu, que sou crente, sou totalmente diferente. Se eu falo um negócio desse, eu vou ser excluído, porque afinal de contas, então eu vou ser uma pessoa diferente. E aí o que a gente faz? A gente acaba negando a nossa fé, negando aquilo que a gente acredita, negando aquilo que Jesus fez por nós, diante de pessoas. Olha o tanto que isso é sério. Você está indo naquela... eu já fui algumas vezes. Faz 5 anos que está vindo assim, gosta, mas quando pergunta, você está virando crente? Simpatizante, sim. Querido, estou falando de mim. Estou falando de você não. Já vivi muito isso. Até Deus me pegar de jeito... Até eu entender a seriedade disso, até eu entender o privilégio que era eu falar assim, cara, ou se eu sou, você não tem ideia do prazer e do orgulho que eu tenho de ser embaixador do reino, de ser aquele que representa Jesus, daquele que está fazendo de tudo para viver aquilo que Jesus quer, ensina. Então, queridos, é algo que nós temos que pensar. Semana também eu vi um post falando sobre o perigo do crente velho. Queridos, e como é verdade? Às vezes a gente vem na igreja e a gente acostuma com o sistema. Você acostuma com o linguajar, você agora não fala mais aquilo que você falava antes, agora em vez de você xingar é misericórdia. Agora acontece alguma coisa, está amarrado, agora santo de Israel. Agora você já virou, querido, você já aprendeu o linguajar, a tua roupa já até melhorou, você vem no culto, mas ainda não é uma nova criatura, não tem uma vida transformada, e vive anos com essa casca, com essa máscara, com essa roupagem de igreja, de sistema religioso, de palavreado, de costumes, mas não tem uma vida transformada. Jesus nos chama para aquele que já aceitou Jesus, aquele que recebeu, querido, precisa ser nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos que buscar ter uma vida transformada. Nós temos que ter uma posição em Cristo para viver tudo aquilo que Ele quer de nós. Amém? Mas nem é isso, tanto que eu não vim aqui para você ficar assustado, querido. Eu vim para te falar que tem um Deus que mesmo eu e você sendo infiel, Ele continua sendo fiel. Porque às vezes, então pastor, então se nós negarmos, Ele vai nos negar, então estou perdido. Querido, não, você não está perdido. Não está, não tem jeito, não acabou para você. Vamos pensar, Pedro. O que Pedro fez? Jesus, eu estou contigo. Não, Pedro, você vai me negar. Não, Pedro, você vai me negar. E não é uma só não, são 3. Mas o que aconteceu? Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu. O que Jesus espera de mim e de você, que o temos negado, não são palavras bonitas,
mas é um coração contrito, quebrantado e arrependido. Escute bem, palavras bonitas não movem o céu. Um coração quebrantado e rendido e arrependido, isso para tudo e muda tudo. A minha vida e a sua. Hoje não é o sacrifício, não é a obra, não é o tanto que você faz, não é o tanto que você é bonzinho, não é o tanto que você fala bem, não é o tanto que tuas palavras são bonitinhas, não. Não adianta nada eu ter palavras bonitas, mas o meu coração está negando aquilo que eu sei que é verdade. Não adianta eu ter palavras bonitas, mas o meu coração não ser um coração rendido, um coração quebrantado. E é esse que o Senhor não despreza, não rejeita. Um coração contrito e quebrantado. Amém, queridos? Agora deixa eu te falar uma outra prisão. Nós temos um adversário que a Bíblia chama de o acusador, ou Satanás, ou o diabo, ou o nome que você quiser dar. E às vezes sempre, ele é especialista em querer apontar os teus erros, as tuas falhas, a tua sujeira, a tua podridão, o teu passado, aquilo que você fez, o quão sujo você é, o quão indigno você é. E às vezes, querido, você está nesse lugar de chiqueiro, talvez você esteja num lugar de sofrimento, de dor, de não aceitação, de não ainda viver a fidelidade de Deus. Não é porque você está negando a Jesus, não, mas é porque você não acredita, você não consegue enxergar a fidelidade do Pai, você não consegue aceitar que a fidelidade e o amor pode te alcançar e pode te perdoar, você não consegue ver que às vezes tudo aquilo que você viveu, todo o passado, toda a podridão, esse sentimento de se sentir indigno, Jesus é capaz de transformar, de apagar e fazer de você um homem ou mulher santa, com propósitos, cheio de ministérios, avançando no reino de Deus. E sabe, e eu acho que isso é extremamente importante. Porque quando nós falamos de fidelidade, e essa parte incrível, foi o próprio Deus que escolheu fazer essa aliança conosco. Foi o próprio Deus que resolveu ser fiel, porque isso é um atributo, é uma característica dele. Não foi você que escolheu, foi ele que escolheu. Essa aliança de fidelidade, Deus falou assim, não, eu vou fazer. Pode deixar aqui, eu vou ter com vocês. Eu vou viver isso. E às vezes a gente está distante, como filho, às vezes a gente está na correria, nos nossos afazeres, e Deus sente falta. De mim, de você perto dEle, de mim, de você entendendo tudo aquilo que Ele fez, vivendo essa fidelidade, esse amor. Entenda isso. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Eu falei que Deus que fez uma aliança comigo, Deus escolheu fazer essa aliança conosco. Em toda a Bíblia, o povo de Israel, o povo de Deus, ou eu e você, sempre nós pendemos para o lado da carne, para o lado da natureza carnal. E um dia, Deus falou assim, eu vou fazer uma coisa muito doida, para ficar registrado o tanto que eu amo, e como que eu enxergo essa fidelidade. E Ele pegou e chamou um homem, chamado Oséias, um profeta da região, do momento, daquela geração, e falou o seguinte, Oséias, meu povo está corrompido, meu povo está perdido, eu amo meu povo, isso representará algo lá na frente, mas eu quero que você viva algo para representar aquilo que eu penso sobre fidelidade. Oséias 1, versículo 2. Diz o texto que veio a palavra até Oséias e Deus disse para ele, vai e toma uma mulher da prostituição,
e você vai ter filhos de prostituição. E diz o texto que Oséias vai e casa com Gomer, e Gomer dá filhos para eles. Vamos entender o que Deus está falando. Deus está falando assim, ó. Volta o 2, deixa eu ler aqui. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Depois nós vamos ver, querido, isso representava o povo de Deus. O povo de Deus queria outros deuses, o povo de Deus estava negando aquilo que era fé, o povo de Deus estava querendo viver lá no chiqueiro, o povo de Deus estava querendo pegar a herança e fazer aquilo que eles queriam, por vontade própria. Então Deus chegou para representar Oséias: você vai lá e vai pegar uma mulher, uma prostituta, e você vai casar com ela. E diz o texto que Gomer dá filhos para Oséias. Oséias, ele representa aquela pessoa que fala assim: Gomer, vem cá, eu vou investir em você. Gomer, eu sei que você é prostituta, eu sei que você tem um passado terrível, eu sei que você não é valorizada, eu sei que você não é amada, eu sei que as pessoas usam você, mas eu quero investir em você, eu vou mudar a tua vida, eu vou te sustentar, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, eu vou ser o teu marido, eu vou estar te amparando, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Vem cá, que mesmo você não achando, não merecendo isso, eu estou disposto, eu quero você para mim. O que acontece é que Gomer vive pouco tempo e ela volta para a prostituição. Ela vai adulterar de novo. Ela não valoriza aquilo que Oséias fez, o lugar que Oséias tirou. Oséias capítulo 3, versículo 1, Deus fala assim: Oséias, depois que ela voltou para a prostituição, agora ela é dona, ela tem dono, agora ela trabalha, agora tem uma pessoa que tem o contrato dela. Deus chega para ela, para Oséias e fala: Oséias, vai lá e ama a tua esposa de novo. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de... embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. O que Deus está falando aqui? Fala assim: Oséias, vai lá, põe o próximo, comprai-a, pois. O que Deus está falando para Oséias? Oséias, eu sei que ela voltou, mas isso me representa. Vai lá agora, ama de novo e paga o preço, compra ela. E fala para ela que ela não vai viver mais em prostituição. Fala para ela que ela não vai viver mais dessa forma. Fala para ela que eu vou dar um futuro diferente para ela. Fala para ela que eu vou sustentar, que eu vou guardar. Queridos, e essa é a nossa história com Deus. Esse é aquilo que explica, que representa tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. Entenda, nós tínhamos outro dono. Nós tínhamos alguém, o mundo jaz no maligno, a gente tinha uma dívida com o pecado, a gente era filho do pecado, da escravidão. Deus chegou e falou assim: eu preciso comprar esse povo, eu preciso comprá-los. Então vai lá, Jesus, e vai lá e desce e compra, não com 15 moedas de prata, mas você vai lá e vai comprar com precioso sangue seu. O próprio Deus vai, entrega o seu filho para comprar de novo eu e você, para tirarmos daquela escravidão do pecado. Sabe, eu imagino Deus lá no céu, olhando, falando assim: nós vamos precisar comprar esse povo. Eles voltaram, estão no erro, estão na prostituição, estão no pecado.
Eu acho que ele fala igual falou para Isaías: a quem enviarei? E Jesus olha e fala assim: eu vou, Pai, eu vou. Aí Jesus, ele está lá no Getsemane, ele olha para o céu e fala: Pai, está bruto, está doendo esse negócio, não sei se eu vou dar conta não. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E Jesus vai e paga esse preço. Compra eu e você, com preço de sangue. Passa 3 dias, ele ressuscita. Agora eu imagino ele chegando no céu. O céu vibrando, os anjos vibrando. E agora ele fala: Espírito Santo, minha parte eu fiz. Agora é com você. E o Espírito Santo já fica empolgado. Fala assim: deixa comigo, que eu não só vou cuidar deles, mas agora eu vou habitar dentro deles, eu vou fazer morada dentro deles, eu vou ser a força que eles precisam, eu vou ser a ajuda necessária para eles vencerem esse pecado, eu vou estar ali sendo o suporte, eu vou ser a graça, eu vou mostrar o teu amor, eu vou mostrar tudo aquilo que o Senhor é, eu vou viver dentro de cada um deles. Essa é a graça, esse é o amor de um Deus que é fiel. Esse é um selo. Presta atenção. Esse é um selo de quem é comprado pelo sangue de Jesus. É quando o reino espiritual olha para mim e para você. E ele fala assim: esse tem um carimbo celestial, propriedade exclusiva do Jeová. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É quando o reino espiritual olha para você e fala assim: ó, esse eu não posso mexer, porque esse aí, ele já foi comprado, esse aí tem o sangue, esse aí tem uma marca, esse aí tem um carimbo. Queridos, isso chama fidelidade de Deus, isso chama amor de Deus. Merecemos? De jeito nenhum. Ei, e você não está à venda. Ele comprou, está valendo. Você não está em promoção. Você não custa pouco. Você não foi comprado com sangue para você viver olhando, flertando com aquilo que desagrada ao Pai. Fuja. Fuja. Até quando? Até Jesus voltar, querido. Isso chama-se perseverança. Isso chama-se morrermos para nós mesmos. Com Ele reinaremos. Com Ele estaremos. E deixa eu te falar algo só para a gente finalizar. 2 Coríntios 1, versículo 20. Como eu disse, a fidelidade, a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Deus, ele não vai te obrigar, não vai te colocar numa caixa e vai falar assim: ó, você não pode fazer isso. Deus, ele quer que você queira. Deus, na verdade, ele quer ouvir o seu amém. Assim seja. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É isso que Deus espera de mim e de você. Senhor, está difícil, Senhor, o Senhor sabe das minhas lutas, mas não seja como eu quero. O texto diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Deixa eu traduzir isso para você, porque a gente lê, querido, já não entende.
porque senão era para você estar dando glória a Deus de piruleta, sabe? É umas coisas que... Mas entenda o que Deus está falando. Que todas as promessas que tem na palavra de Deus, que é fiel é esta palavra, verdadeira é essa palavra, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus tem para você, Jesus já chegou e falou assim, amém, assim seja, ok, está liberado, eu concordo, está ligado. É isso, você já tem o sim e o amém de Jesus para tudo aquilo que Deus tem para você. É você entender que aquilo que depende de Deus, aquilo que depende de Jesus, eu posso fazer alguma coisa? Sim. Deus, eu é que sei os pensamentos que tenho. Jesus, sim. Não, eu vou dar dons, eu vou fortalecer, eu vou ser com Ele. Jesus falou, sim, eu vou ser a provisão, eu vou ser o cuidado, eu vou ser aquele que sustenta. Jesus já falou, sim, amém. Em todas as promessas nós temos já o sim e o amém. Agora, e o nosso amém? Para Deus. Nós já temos o de Jesus. Querido, lembra de Maria? Só esse exemplo aqui eu já concluo. Maria, mãe de Jesus. José, pai de Jesus. Jesus não, o anjo chegou para Maria e falou assim, Maria, você vai ter um filho, vai ser o filho de Deus, ele vai chamar Jesus. Querido, Maria ficou assustadíssima. Por quê? Imagina, ela começa a questionar com o anjo, mas como será isso? Mas eu não tenho relacionamento com o homem, mas eu não sou casada, o que vão pensar de mim? Como que vai ser? Meu Deus! Ele falou assim, não se afobe, o Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá. Queridos, ela tinha muitos argumentos para questionar ou para não aceitar. Mas Maria fala algo incrível. Amém. Assim seja. Seja conforme a tua palavra. Seja conforme o Senhor quer. Se o Senhor está falando, ok, eu concordo, eu vou fazer. Queridos, você conhece a história e às vezes a gente não entende a seriedade. Mas, naquela época, uma mulher que não é casada, que está grávida, ela estava falando o seguinte, eu posso ser apedrejada, morta. Ela estava dando o pescoço dela em risco de vida. Não era simplesmente, por que você acha que José escondeu tanto? Em todas as cenas vocês veem eles assim, querendo esconder. Agora você vai para José. José poderia muito bem também despachá-la. E a verdade é que José amava Maria. E José, para mim, quando ele está falando assim, eu vou para lá. Porque se ela não está prometida, talvez ela não seria apedrejada. Mas se ela está com ele e aparece grávida, como que vai ser isso? Maria vai e fica 3 meses na casa de Isabel, fugida, escondida. Eu acho que José conversa com o sogro, organiza o casamento, vai. E o anjo chega para ele e fala assim, José, eu que estou nesse negócio. Isso é coisa do alto. E o que José faz? Amém. Sim, assim seja. Estou junto, não vou abandonar. Vou sofrer o que tiver que sofrer, as perseguições, as lutas, as guerras, a boca que fala, as acusações, os traumas. Por que eu estou te falando isso e por que eu te estou dando esse exemplo dos dois? Porque existem projetos de Deus para a sua vida, que Deus está esperando o seu sim, o seu amém e o seu assim seja. Deus tem algo poderoso para a sua igreja, e Ele depende do nosso amém, do nosso ok, do nosso não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Aquilo que o Senhor precisar de mim, eu estou aqui. Mas
tem um preço, tem renúncias, tem o falatório, tem as lutas, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, sim. Sim. Mas sempre que a gente está no direcionamento de Deus, debaixo das mãos do Senhor, da fidelidade de Deus, Ele é que sabe que pensamentos que tem a nosso respeito, e são pensamentos bons, de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele precisa do nosso amém, do nosso sim, da nossa posição, e de nós entendermos que mesmo a gente sendo infiel, o nosso Deus continua sendo um Deus fiel. Amém, queridos? Só para concluir. E ele falou assim, ó, se vocês não estão acreditando muito nisso, eu vou colocar o Espírito Santo dentro de você para ser o penhor, para ser a garantia que isso vai se cumprir. Às vezes a gente não entende. O que é uma casa penhorada? Eu tenho uma dívida. Eu não sei como, se eu vou pagar, mas eu vou pôr minha casa como penhora. O que é isso? O banco pega, o credor pega, por quê? Porque a casa é uma garantia que se eu não tiver condição de pagar, a casa entra como pagamento. Deus está falando o seguinte, eu estou pondo o Espírito Santo como penhor dentro de você, para você entender que essa promessa que eu estou fazendo para você é fiel, é verdadeira, e o Espírito Santo é o penhor que eu tenho sobre a tua vida. Ei, o sim e o amém de Jesus você já tem, eu já tenho. É só nós vivermos debaixo da fidelidade e do amor do Pai. Amém? Fica de pé. Queridos, isso é sobrenatural, com força. Senta de novo um pouquinho. Não, senta um pouquinho. Graça e paz, amados. 19h47, eu anotei algo no meu celular de uma visão que eu tive durante o louvor hoje. E eu não sabia o tema da pregação, não sabia o que o pastor ia pregar, ele geralmente não me conta. E eu vi aqui em cima do altar alguns fios, parecendo de fios de energia, vários fios entrelaçados. Só que um deles era de luz e os outros não. Os outros eram escuros, fios normais, só que um de luz. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim, não tem jeito, estamos entrelaçados. E aí depois o pastor veio pregar sobre fidelidade, sobre Deus. Gente, não tem jeito, Deus já falou antes dele pregar. Nós estamos entrelaçados nele. Amém. Queridos, eu não sei se você entende isso. Mas nós somos esses fios, uns descascados, outros sujos, outros que estão rompidos. Mas tem um de luz, entrelaçado, que não abandona, que não larga, que não te deixa. Por mais que você queira, a fidelidade do Senhor nos alcança, querido. Por mais que você se sinta sujo, por mais que você se sinta indigno, o Pai é aquele que continua te esperando, é aquele que continua com o anel, com a sandália, com a veste, louco para fazer um churrasco.
porque a fidelidade dele sempre nos alcança. Pai, o Senhor conhece esses corações aqui, Senhor. É a tua casa, é a tua igreja. Pai, é o teu povo. Pai, quantas vezes nós queremos flertar com aquilo que te desagrada. Pai, quantas vezes nós queremos olhar para aquilo que te desaponta. Mas mesmo nós sendo infiéis, Pai, o Senhor permanece fiel. Porque o Senhor não pode negar a si mesmo, Deus. Pai, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Esse amor, essa fidelidade faz parte do Senhor. Pai, nós queremos te adorar e te agradecer, porque foi o Senhor quem escolheu fazer essa aliança de fidelidade conosco. Foi o Senhor que mandou o seu Filho. Foi o Senhor que entregou o seu Filho. Foi o Senhor que deu o seu Filho para morrer por nós. Escute, eu não posso terminar esse culto sem te dar a oportunidade. Talvez você entrou nesse lugar, nessa casa, se sentindo longe de Deus. Eu vou repetir, talvez você entrou nesse lugar se sentindo longe, separado, distante. Talvez as tuas escolhas. Mas eu preciso te falar que foi o Pai que te trouxe, porque a fidelidade dele te alcança nessa noite, em nome de Jesus. Porque o amor dele te alcança, porque ele está com saudade de você, porque ele ama a sua vida, porque ele quer o seu coração. Eu preciso orar com você. Você que é essa pessoa, eu quero que você venha aqui na frente correndo, que eu quero orar com você. Se você sentia distante, longe, eu quero que você venha aqui. Assim como o filho teve coragem, caindo em si e falou assim: eu vou voltar. O Senhor espera essa coragem. E eu quero orar com você. Se você tem essa pessoa, vem cá. De pão, e caindo
Você que está aí, vem que dá tempo. Você que está longe, hoje é um dia que o Senhor te chama. Hoje é um dia de renovo, de restauração. Hoje é um dia de você experimentar a fidelidade, o amor do Pai. Quero orar por cada coração, Deus. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor é um Deus fiel. Obrigado porque o Senhor é aquele que cumpre as promessas. Obrigado porque em Jesus nós já temos o sim e o amém. Obrigado porque nós cremos, ó Pai, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor está fazendo na tua igreja. Pai, obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está levantando pessoas determinadas a entregarem os seus corações, a dizerem: aqui está o teu filho, eis-me aqui, envia-me a mim, não seja feita a minha vontade, mas a tua, que nós possamos, ó Pai, realmente vivermos para aquilo que o Senhor tem para nós. Como igreja, Pai, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Amém? Levante sua mão assim, fala: Senhor Jesus, obrigado, porque mesmo eu sendo infiel, o Senhor permanece fiel. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor. Eu te adoro, em nome de Jesus. Amém. Mais um aplauso bem forte, Senhor. Aleluia. Senta um minutinho só para te dar alguns recados. Glória a Deus pela sua vida, todos aqueles que nos visitam. Deus abençoe o coração de vocês. Estou muito feliz que alguns GPS já estão começando, retornando. Nós temos aí os ministérios, aquele culto que nós fizemos do servir, que muitas pessoas deram os nomes, os líderes já estão entrando em contato, recepção já começou com uma escala nova, os GPS já estão também sendo feitos, né? Os GPS dos jovens tiveram essa semana, foi bênção, né? Glória a Deus pelo GPS do Ative. Enfim, queridos, nós precisamos ser uma igreja que realmente viva e cumpra tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, você que quer ser um participante, não fique só sentado não. Talvez você não tenha vindo ou participado. Nós temos muitos ministérios e muito ministério ainda que não existe, que eu tenho orado sobre isso, sabe? Para Deus incomodar o teu coração, colocar uma vontade santa no teu coração, e dessa vontade sair um novo ministério,
Eu já falei, querido, vai ter o ministério dos jipeiros, vai ter o ministério das costureiras, vai ter o ministério da gestante, vai ter o ministério da autista, vai ter o ministério de pescaria, esse tem um monte de gente. Vai ter o ministério dos homens, vai ter... Ei, se você não, escute bem, se você não tiver um grupo de convívio dentro da igreja, é muito mais difícil você perseverar. Se você não tiver um grupo de convívio, de afinidade, daquilo que você gosta, dentro da igreja, é muito mais difícil você perseverar. Por isso que nós precisamos ter vários nichos, grupos de convívios, de amizades, as cozinheiras, os fitness, querido, esse daí vai estar pouco, mas nós estamos profetizando. Amém, Jesus. Amém, queridos. Você faz parte, é importante, ok? Quinta-feira nós temos culto, bênção, poderoso, cada culto. Sábado, culto dos jovens, o Ative. Domingo nós vamos ter ceia. Já é fevereiro. Queridos, na verdade Deus me deu primeiro a palavra de domingo que vem do que de hoje. Já está na gaveta. Eu vou falar sobre aliança. Quero muito que você venha. Domingo, 19 horas. Nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? É quase continuação disso. Mas venha. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Dia 8 de fevereiro nós temos o encontro dos jovens. Você alugar uma chácara, jovem, você está convidado. Fale com o Jeff, fale com o pessoal do Ative, ok? Você está convidado, é no sábado, vai ser o dia todo, vai ter almoço, vai ter brincadeira e vai ter um culto poderoso com o pastor Guilherme. Ele vai estar no culto também conosco no dia 9, ele vai estar ministrando, então não falte, venha. Ele é um homem de Deus, carrega algo profético, poderoso, então queria muito que você também já anotasse, não faltasse e viesse. Queridos, no dia 1º de março, que dia? Nós vamos ter uma conferência aqui também, sábado e domingo. Eles não têm isso ainda não. Já está confirmado, o pastor Kesley também é um homem de Deus, um homem que Deus tem usado de maneira muito poderosa no profético. E quero que você já separe, vai ser sábado e domingo, vai ser aqui na igreja, mas quero muito que você venha, que você já deixe agendado aí, que é tudo esse mês. Temos o nosso encontro, vai ser abril, já está definido. Você que não deu o nome para o encontro, você precisa dar. Jovens, me ajuda. Nós vamos fazer um encontro que vai ser sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Mas já está certa a data, já vou te falar. Vai ser 25, 26 e 27 de abril. Vai ser uma semana depois da Páscoa. Então, 25, 26 e 27 de abril, um encontro. Está logo ali, 3 meses, não dá isso aí. Você que não fez encontro, faça, ajude. Nós vamos fazer e vai ser poderoso em nome de Jesus. Mais algum recado? Pastores, por favor? Não? Tudo certo? Pastora? Tudo certo? Gente, tem um certificado do pessoal que batizou. Já está quase com a validade vencida, já está quase, não precisa batizar de novo não, querido, glória a Deus por isso, mas pode pegar o teu certificado que está lá, o pessoal vem e esquece. Então tem um monte de certificado, tanto do batismo quanto da apresentação das crianças. Passe ali na secretaria e fala com o pessoal. Você que quer entrar no nosso grupo, querido, de zap, de recados, tem os QR Codes, não sei se o pessoal acha aí, mas nós temos os grupos para você estar informado. A gente não coloca sem a permissão ou você querer, tá? Então, se você quiser, você pode entrar, participar dos nossos grupos, que você vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Fica de pé, por favor. Pessoal da oração, tá aí? Você que precisa de uma oração, quer ir embora, quer receber algum tipo de oração, não vá embora. Acabando o culto, você vem aqui, eles estão prontos para orar por vocês. Pai, muito obrigado, Deus, pelo culto, por essas vidas.
Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado por cada reconciliação. Obrigado porque é festa no céu, Pai. É festa no céu. Obrigado pela tua fidelidade. Abençoe cada família, cada casa. Nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada. Guarda os nossos jovens lá na escola, Pai. Que eles sejam, Pai, tocados pelo Senhor. Cada um que está lá receba uma porção especial do Senhor mesmo, Pai. Obrigado pelas famílias. Obrigado por todos aqueles que estão no online conosco. Abençoe cada um em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade de Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Não vá embora sem convidar para um GPS. Você que é líder, pega esse povo. É bondade.